Fala, meu querido, Neto na área, mais um videozinho aqui pro canal, começando 2025 com tudo, pé na porta. Bom, vamos falar, aqui muito sobre apostas esportivas, trading esportivo, é o conteúdo que eu trago aqui no canal. E se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. E muito importante, o YouTube não está mostrando meus vídeos para todo mundo, então o que você tem que fazer? Clica no sininho aqui, porque o YouTube ativa a notificação. Sempre que eu postar vídeo, você recebe em primeira mão e não perde, beleza? Aqui nós vamos ter conteúdos técnicos, práticos, dicas de aposta, tudo para você aqui esse ano, tá beleza? Eu espero gravar aí pelo menos esse ano 2 vídeos por semana, tá bom? Mas eu vou tentar gravar todo dia para você. Vamos nessa. Bom, hoje eu quero começar uma série aqui no canal, tá? Para que você evolua nas apostas esportivas de verdade. Eu sei que muita gente acha que as apostas esportivas basta você entender de futebol, basta você apostar em odd alta ou em odd baixa que você vai ser lucrativo. Primeira coisa que eu tenho que te falar é, se você não aprender a base da forma correta nas apostas, dificilmente você vai conseguir ser lucrativo. Então o que eu fiz? Eu separei aqui uma sequência de vídeos para você. Hoje nós vamos começar com uma baita aula que é o conceito de valor esperado positivo. Neto, eu já sei o que é valor esperado positivo. Cara, calma, assiste a aula porque eu vou dar ali a base, como você vai precisar entender o valor esperado positivo, para que depois você consiga identificar o que é uma linha de valor, o que é uma linha que não tem valor, linha neutra, por que isso? Porque é a partir daí que você vai conseguir ser lucrativo. Sem entender o conceito de valor esperado positivo, você não consegue ser lucrativo nas apostas. Isso é um fato, beleza? E o diferencial para você é o seguinte, tá? Além de disponibilizar as aulas aqui do treinamento que tem no site do qualplacar.com, o qualplacar.com, para quem não sabe, é um site que contém diversas ferramentas, sistemas de apostas, e também treinamentos que eu gravei lá para eles. Então, aqui vai ser bem legal o seguinte, eu vou tirar aqui desse treinamento pré-game pro, que é um treinamento 100% para quem quer ser lucrativo pré-jogo, tá? Eu vou tirar aqui algumas aulas numa ordem específica para que você consiga evoluir nas apostas. Então, hoje o tema vai ser conceito de valor esperado positivo, tá? E essa aula eu vou botar aqui para você depois da vinheta, então você vai assistir essa aula inteira. Ponto importante, teve qualquer dúvida durante a aula, ou você pode mandar aqui nos comentários, tá? Durante essa aula aqui que você vai assistir agora, ou então pode mandar no meu Instagram lá que eu vou responder todo mundo, beleza? Inclusive eu estou fazendo um desafio muito legal lá no meu Instagram. Todo dia eu disponibilizo lá 3 jogos para você escolher um jogo, fazer análise, melhorar controle emocional, melhorar análise de jogo, e domínio de mercado. Então não deixa de me seguir no Instagram também, beleza? Bom, agora sem enrolação, vamos lá, vamos começar a aula de conceito de valor esperado positivo. Vamos nessa e não esquecem, se inscreve aí no canal e deixa o like para dar aquela moral. Fala, meu querido, Neto aqui, e hoje nós vamos para uma das aulas mais importantes, tá, do treinamento pré-jogo, o pré-game pro, beleza? Se você não entender essa aula aqui, assiste quantas vezes forem necessárias, dá uma lida no material aqui embaixo e tire dúvidas, tá? Tire dúvida a qualquer momento, que é muito importante entender essa aula aqui, beleza? Essa aula aqui a gente começa um dos pilares já, sobre como a gente vai encontrar valor nas apostas, beleza? Como a gente vai fazer boas apostas pré-jogo. Então vamos lá. O que é valor esperado positivo? Neto, eu sei o que é valor esperado positivo. Cara, olha essa aula, mesmo que você saiba, mesmo porque eu vou introduzir aqui, tá? Como é que eu vou dizer? Conteúdos, pontos, a minha visão sobre o mercado que pode te ajudar. E tem a ver aqui com a minha metodologia. Então, se você quer aprender minha metodologia de apostar pré-jogo, é importante você prestar atenção bastante aqui nessa aula, tá bom? Independente do seu nível. Show de bola? Beleza, então vamos lá. O que é valor esperado positivo? Valor esperado nos diz, basicamente, se no longo prazo aquela aposta será lucrativa ou não. Simples assim. Então, quando o valor esperado de uma aposta é positiva, eu tenho certeza que no longo prazo aquela aposta vai me dar dinheiro, vai me dar lucro. Beleza? É como dizer se aquela aposta vale a pena correr o risco pela recompensa, que iremos receber em caso de green. Então ela me diz que eu vou ter lucro no longo prazo e que correr aquele risco ali vale a pena devido à recompensa que eu vou ter, porque no longo prazo eu vou ser lucrativo. Basicamente isso. Isso é o que é valor esperado positivo, tá? Agora, para a gente entender e calcular o valor esperado positivo, a gente precisa entender que cada odd representa uma porcentagem. E você precisa saber disso, ok? Pega papel e caneta aí, vai anotando, tire dúvidas, tá? Se você ficar com alguma dúvida aqui. Se você caiu aqui nesse treinamento, já direto nessa aula aqui, volta para as aulas anteriores, tá? Então, beleza. Ou então, não, quero assistir essa aula aqui para entender, não tem problema, mas
é uma aula um pouquinho avançada para quem nunca viu nada sobre o tema, tá? Então vamos lá. Para calcular, você precisa dividir 100 pela odd. E assim você vai chegar na porcentagem que a odd representa. Simples assim. Exemplo, uma odd de 2. Uma odd de 2, se a gente dividir 100 por 2, a gente vai chegar em 50%. Ok? Então, quando a gente vê ali odd de 2, é como se você estivesse vendo uma porcentagem de 50%. É a mesma coisa. Quando você vê, por exemplo, uma odd de 1,20, né, a gente divide 100 por 1,20, a porcentagem é mais ou menos 83,33%. Então, quando a casa te oferecer ali uma odd de 1,20, aquela odd está representando uma porcentagem de 83,33%. Então, o cálculo para chegar na porcentagem que a odd representa é muito básico. É 100 dividido pela odd. Simples assim. Eu vou falar muitas vezes simples assim porque é para ser direto mesmo. Não tem muita enrolação, efeito pavão não. Beleza? Então, vamos lá. Antes de valor esperado positivo, é importante entendermos sobre odd justa. Caramba, Neto, você falou aqui sobre valor esperado positivo, aí falou que antes precisa entender que cada odd representa uma porcentagem e agora a odd justa. Sim, porque o valor esperado positivo é como se fosse a cerejinha dessa aula aqui que você vai aprender a calcular. Mas para descobrir se uma odd ela tem valor esperado positivo ou não, você precisa saber a porcentagem que ela representa, né, e se aquela odd é justa ou não. Esse é o grande segredo. Muita gente vai direto para a odd de valor e aí esquece dos princípios daquela odd. Então, o conceito de odd justa, né, está relacionado à probabilidade do evento acontecer. Evento é igual, por exemplo, time A para vencer. Beleza? Então, o time A vencer é, entre aspas, um evento. Ok? Só para ficar claro. Show! Qual é a fórmula da odd justa? A fórmula da odd justa ele é basicamente, tá, o mesmo cálculo que a gente faz para descobrir a porcentagem que aquela odd representa. Porém, a probabilidade aqui, quem vai chegar é você com a sua análise. Óbvio que eu vou te ensinar a calcular isso, mas só para você entender a fórmula. Então, a odd justa é 100 dividido pela probabilidade, tá? A odd representa uma porcentagem. Então, exemplo, tá? Exemplo, vamos pegar como exemplo aqui um cara e coroa. Em um cara e coroa, as chances de ganhar em cada lado é de 50%, tá? Vamos pegar o conceito de odd justa através desse exemplo, que é o melhor exemplo que tem. Agora, tá? Que temos essa informação, precisamos encontrar a odd justa. Qual é a odd justa se a gente sabe, tá, que a chance de dar cara ou coroa é de 50% para cada uma, tá? Você já sabe que se jogar uma moeda para cima, tá? Normal, sem peso para um lado, sem migué, é 50% para cada lado. Então você já sabe que a probabilidade de dar um ou outro é 50%. Não porque a odd é 2, não. Tá? Não porque a odd é 2. Ok? Mas sim pela probabilidade que você sabe que a cara e coroa é 50%. Então, 100 dividido por 50 é igual a 2. Então, a odd justa para um cara e coroa é 2. Beleza? Então, vamos supor, tá? Vamos supor que a casa de aposta está nos oferecendo uma odd de 2 também. Tá? Então, nós vamos fazer, né, 5 apostas com R$100 na odd de 2. Então, a gente vai basicamente trocar dinheiro com a casa, porque ao final de 5 apostas, né, onde eu vou ganhar 10 apostas, onde eu vou ganhar 5 e perder 5, eu não ganhei nem perdi nada. Não tive lucro nem prejuízo. Apenas troquei meu dinheiro com a casa. Apostei R$100, na primeira aposta voltou 100. Na segunda perdi 100, na terceira ganhei 100, na quarta devolveu, perdi, tá, assim por diante. Tá? Então, não perdi nem lucrei. Mas, tá, imagina que uma casa de aposta nos ofereça uma odd de 2,10, ok? Em vez 2,10 para cada vez que der cara. Aí já muda. Lembra que a nossa odd justa é 2? A nossa odd justa não muda, porque é o mesmo cenário, cara e coroa. A casa está oferecendo 2,10, problema dela. Ela está oferecendo mais do que deveria. Então a gente vai, essa odd ela tem valor. Então, se sabemos que a odd justa é 2 e estão oferecendo uma odd de 2, né? Então temos uma aposta de valor esperado positivo, porque a odd é maior do que a odd justa. Entendeu? Então, olha como é simples de você observar isso. Apostando R$100, calma que ainda está no início da aula. Essa aula aqui é muito completa e você vai entender de uma vez por todas tudo de valor esperado positivo. Talvez agora você não esteja entendendo, daqui a pouco você vai entender, daqui a pouco você não vai entender de novo porque vai misturar, vai entender no final. No final você vai sair pronto entendendo o conceito de valor, beleza? Então vamos lá. Apostando R$100, tá, no cara ou coroa,
na odd de 2.10 na cara, tá? Em 10 apostas. Quando eu ganho, já que a odd é 2.10, eu agora não ganho mais R$100, eu ganho 110. E cada vez que eu perco 100. Então, ao final de 10 apostas, eu ganhei acertando 50%, né? Que a gente sabe que vai acontecer em 50%, que a gente calculou essa chance, eu vou ganhar R$50. Então, né, apostando a mesma coisa, acertamos os mesmos 50% e eu terminei com lucro. Por quê? Porque essa odd tinha valor esperado positivo. Simples assim. Agora imagina o contrário. Imagina, tá, que a casa de aposta tem oferecido para quem apostou no cara a odd de 1,90. E aí você vai lá e aposta na cara. Então, a cada aposta que você ganha R$90. Quando você perde 100. Ao final de 10 apostas, você perdeu R$50. Entendeu? Então, aqui, ó, cada aposta aqui, ó, 90. Ganhei, mas quando eu perdi 100. Ganhei 90, perdi 100. Só nas 4 primeiras aqui eu já perdi 20. Ao total de 10 apostas, eu perdi 10 em cada aqui que eu ganhei. Perdi em relação ao que eu investi, né, quando eu perco. Então, perdi 50, tá? Na moeda, é mais fácil. Porém, no futebol não é tão fácil assim calcular essas probabilidades. Porque lembra aqui atrás, ó, vou chegar aqui atrás de novo, vou voltar aqui, porque o conceito, tá, de valor esperado positivo, né, e de odd justa, a gente precisa calcular a probabilidade do evento acontecer. Para a gente saber se a odd tem valor ou não, é importante calcular a chance do evento acontecer. Probabilidade vamos traduzir para chance, beleza? Então, para eu saber qual a chance do time vencer, eu tenho que chegar numa probabilidade. Para depois transformar em odd e saber se a odd que as casas estão me oferecendo é boa ou não, tá bom? Então, como a gente sabe, né, que no futebol é um pouco mais difícil, porque dependem de vários fatores, eu vou te ensinar a calcular nas próximas aulas, ok? Essa probabilidade do time vencer, de dar empate, eu vou te ensinar todos esses cálculos. Mas vamos primeiro calcular o valor esperado positivo para você saber calcular ele, beleza? Então vamos lá. Para calcularmos o VA positivo, nós precisamos de 2 dados. A odd justa, que você calculou já, beleza? Então vamos pensar aí que você calculou já essa odd. E a odd oferecida, que nada mais é do que a casa, né, as odds que os sites estão nos oferecendo. Então agora sim que nós temos os 2 dados que a gente precisa para calcular o valor esperado positivo, enfim, que nós vamos para a fórmula. Mas calma que eu vou te mostrar uma ferramenta. Isso aqui é só um cálculo, vou te mostrar uma ferramenta que já calcula para a gente. Mas aqui nada mais é, né, do que a odd oferecida dividido pela odd justa, menos 1 vezes 100. Tá? Então, se a gente for fazer o cálculo, né, funcionaria mais ou menos assim. Qual a odd justa do cara ou coroa? 2, vamos botar lá. Qual a odd, né, oferecida no exemplo 1? 2. Exemplo 2, vão oferecer uma odd de 2.10, exemplo 3, uma odd de 1.90. Vamos calcular o valor esperado positivo aqui para você ver bem na prática. No exemplo 1, né? Então, no exemplo 1, tá? Se a gente fizer aqui, tá, a odd justa, eles ofereceram uma odd de 2, a gente tem a odd justa de 2. Então, o valor esperado positivo, ele é neutro, porque, ó, é 2, né, dividido por 2, tá? Que vai dar igual a 1. 1 menos 1 igual a 0. 100 vezes 0 igual a 0. Então, o valor esperado nesse exemplo 1 foi nulo, neutro. Então, se eu apostar em 10 apostas, R$100 na odd 2 que estão me oferecendo, sendo que a odd justa já é 2, eu não vou ganhar nem perder, como naquele exemplo da moeda lá, naquele primeiro exemplo. Já no exemplo 2, tá? Se a odd que estão me oferecendo é 2.10, muda um pouco de figura, porque no final, se eu fizer o cálculo aqui de 2.10, com a odd justa de 2, eu tenho aqui, né, 1.05 menos 1 dá 0.05 vezes 100, 5. Então, aqui eu tenho, né, um valor esperado positivo de 5%. Então, se eu apostar 10 vezes, no final eu vou ter um lucro de R$50. Os 5% refletem exatamente o meu lucro, R$50 diante do valor apostado de 1.000. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu fiz 10 apostas de R$100, tá? Nesse exemplo. R$100, 10 apostas. Qual o total? R$1.000 apostados. Qual foi meu lucro? 50. 50 representa 5% de 1.000. Tá? Então, se o meu valor esperado positivo aqui na odd de 2,10, valor esperado positivo foi de 5%, ao final das 10 apostas, o meu lucro foi de 5%, que refletem o lucro, né, diante dos R$1.000 que eu apostei. Pessoal, vocês estão percebendo a importância de você apostar com o valor esperado positivo, de calcular o valor esperado positivo no longo prazo?
só vai ser lucrativo quem dominar essa aula aqui. Não tem escapatória, não vou mentir para você. Ah, não, você não vai precisar disso aqui. Vai precisar. Então domine isso aqui, beleza? Então, show de bola. Aí só para mostrar o cálculo, né? Por que 5%? Porque é 5% o valor esperado positivo lá. Então, se eu apostei R$1.000, o meu lucro vai ser de 50. Neto, você não apostou 100? Sim, só que em 10 apostas de 100, dá R$1.000 apostados no total. E o meu lucro no total foi de 5%, que é 50, tá bom? No exemplo 3, o valor esperado negativo de menos 5%. Então, lembra lá atrás, quando a gente viu no exemplo da moeda, que a gente ganharia R$90 quando ganhasse e perderia 100 quando não desse a cara? Aqui a gente perdeu R$50, que é exatamente, né, os 5% negativo. A gente perdeu 50, 50 é negativo, que é os 5% que a gente perdeu no valor esperado positivo ali. Então, você está entendendo a importância do valor esperado positivo até aqui? Beleza, agora vamos para a prática, vamos para o futebol e agora a gente vai ver aí, né, um exemplo no futebol, tá? Imagina que vai jogar o time A versus o time B, ok? E o time A, a gente calculou a chance dele vencer em 60%. Não se preocupe que eu vou te ensinar a calcular isso aqui nas próximas aulas. Mas não adianta você partir para as próximas aulas sem entender isso aqui, tá? Então vamos lá. Vamos supor que o time A, a gente calculou que ele tem 60% de chance de vencer o jogo. Então qual é a nossa odd justa? É 100 dividido por 60, que é a probabilidade que a gente chegou. Então a nossa odd justa é de 1,66, ok? Mas vamos supor que as casas estão oferecendo uma odd de 2. Então, o nosso valor esperado positivo é de 20% se a gente calcular naquela fórmula lá, beleza? Ponto importante aqui, eu vou te ensinar a calcular isso aqui na ferramenta já. Mas vamos só para a explicação aqui que eu vou te ensinar. Tem uma calculadora no site aqui bem simples de usar, tá? Então vamos lá. Exemplo, tá? Em 100 apostas, apostando R$1. Então eu calculei que o time A venceria 60% das vezes que ele enfrentasse o time B. Então o time A venceria 60%, já que em 100 jogos, né, ele tem 60% de chance. Eu calculei 60%, então 60% ele venceria. Aconteceria empate ou vitória do time B em 40%. Então o meu lucro, eu fiz 100 apostas de R$1 cada uma. Então o meu lucro seria de R$60 e meu prejuízo de 40. Então eu teria um lucro de R$20. Beleza até aqui? Show de bola. Aqui não tem mistério. Tá? Beleza. Isso aqui apostando R$1 na odd de 2. Ok? Na odd de 2 que estão me oferecendo. Então meu lucro foi de R$20. O valor apostado total foi de 100, porque foram 100 apostas de R$1. E o meu lucro foi de 20%. Eu ganhei 20 aqui. Lembra que o valor esperado aqui positivo era 20? Então, ao final de 100 apostas de R$1, meu lucro foi de 20%. Já que eu apostei com o valor esperado positivo de 20%. É óbvio que você não vai apostar em jogos iguais toda rodada. Mas se você não tiver um parâmetro de análise, um parâmetro de valor esperado positivo, você não vai ser lucrativo. Esse é o ponto. Tá? E como calcular essas probabilidades, eu já falei, a chance do time vencer, da empate, a gente vai ver em outras aulas, tá? Antes, deixa eu te mostrar no site, para você não precisar usar essa fórmula aqui gigante, que eu sei que muita gente se assusta, né? Essa fórmula aqui, vamos olhar no site, que tem uma forma bem bacana de você calcular isso aqui de maneira bem simples. Então, aqui no site do qualplacar.com, o link vai estar aqui embaixo para você também, você vai vir no menu e vai procurar calculadoras. Fica aqui embaixo, ó, calculadoras, tá? Você vai clicar aqui e calculadora de valor esperado. Então, aqui a gente vai colocar, por exemplo, a probabilidade. Vamos colocar uma probabilidade aqui, tá? De, por exemplo, 60%, tá? 60%. E vamos colocar uma odd de 2, tá? Vamos colocar uma odd de 2. Percebe aqui, ó, ele já diz, ó, essa odd aí de 2, já que você tem uma probabilidade de 60%, ela tem valor esperado positivo de 20%, igual a gente viu lá. Então, essa calculadora aqui já facilita. Agora, vamos supor, tá? Que a gente chegou aqui na odd de 1,50. Tá? Ele vai te falar, ó, não tem valor esperado positivo, tem valor esperado negativo de 10%. Então, se eu apostar 100 vezes nesse cenário, ok? R$1, eu vou apostar no final, eu vou perder no final R$10. É isso. Beleza? Essa calculadora aqui ajuda muito. Eu espero de coração que você tenha entendido esse conceito. Primeiro de tudo, o conceito de que cada odd representa uma probabilidade. Segundo, que você precisa encontrar a odd justa. Tá? E para isso, você precisa chegar na probabilidade de chance do evento acontecer, ok? E terceiro, calcular o valor esperado positivo, para ver se aquela odd oferecida tem ou não valor,
A partir do momento que você chegou na odd justa, por exemplo, a odd justa é 1,55. Então, o que for menor que 1,55, 1,54 para baixo, o valor esperado é negativo. Se for 1,55, o valor é nulo. E se for de 1,56 para cima, o valor esperado é positivo. Então, só deve apostar se a odd for de 1,56 para cima, nesse caso que você chegou na odd justa ali de 1,55. Lembrando que para chegar na odd justa de 1,55, você tem que calcular a probabilidade de chance. Beleza? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato com o suporte. Tamo junto. Essa aula foi a mais importante para a gente seguir para uma parte mais avançada. Tamo junto e até a próxima. Valeu!